Senhor, uma boa noite. Hoje nós passamos aí alguns minutinhos, mas são 10h05, né? E nós vamos fazer a live de hoje. Paz do Senhor, boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse 27 de janeiro. Tá acabando, né? O mês. Nós estamos aí no janeiro da sabedoria, a qual nós estamos estudando o livro de Provérbios. Nós vamos te dar aí uns minutinhos, que é o tempo de você compartilhar a live com alguém da sua família, chamar as pessoas da sua casa para assistir junto com você, compartilhar com algum amigo, com os grupos, né? Convidar as pessoas para juntos, nesse tempo agora de nós estudarmos a palavra do Senhor. Nesse mês de janeiro nós estamos estudando o livro de Provérbios. Cada dia nós estamos lendo um capítulo diferente, né? Hoje nós iremos ler o capítulo 27. E aí eu convido você a estudar conosco. A Escola Bíblica Casa de Zadok é uma escola bíblica, a qual nós sempre nos reunimos para estudar a Bíblia, estudar a palavra do Senhor. Então nós não somos uma igreja, nós não somos uma escola teológica, né? Nós oferecemos cursos bíblicos, auxiliamos as pessoas que são líderes, que são responsáveis por algum grupo, que queira estar oferecendo um estudo bíblico, enraizados biblicamente. E aí nós fazemos os estudos, né, pesquisamos com fontes confiáveis e principalmente confiando no Espírito Santo, né, confiando na evidência do Espírito Santo nos dias de hoje. E nesse sentido, a Escola Bíblica Casa de Zadok, ela oferece esses cursos bíblicos, estudos bíblicos, seminários. Qual for o evento que é colocado, compromisso, todos eles são gratuitos. Tanto o evento como o material. Então os nossos cursos, as apostilas, a certificação, elas são gratuitas. Por que nós fazemos assim? Porque nós entendemos que este acesso, sendo gratuito, ele pode ser acessível a todos. Então nós não temos pré-requisitos. Então, por exemplo, se você for fazer um curso conosco, a gente não pede que você tem que ter mais de 18 anos, você tem que ter ensino médio, não. Você quer conhecer a palavra, você quer se aprofundar, você quer mergulhar mais, ter um conhecimento bíblico, né, enraizado biblicamente, então as portas estão abertas. Mesmo se você sabe ler, se você não sabe ler, nós também temos ferramentas para que possa te ajudar a você entender e compreender a palavra. Então isso não te impede de você estudar a Bíblia conosco. Então é por isso que nós não somos um curso de teologia, porque o curso de teologia ele tem alguns pré-requisitos. Nós somos uma escola bíblica e o nosso único pré-requisito é que você estude a palavra. Então nós colocamos ferramentas disponíveis, estamos em todas as redes, né, sociais para disponibilizar um estudo bíblico gratuito. Então se você deseja, né, ter o material também, a única exigência que nós colocamos é que você reproduza esse material gratuito. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam em nós e perguntam assim: olha, eu quero fazer o curso tal na minha igreja, você faz o material? Faz. Ah, mas eu quero cobrar a inscrição. Então não tem como, irmãos. A gente entende, respeita a sua decisão de querer cobrar, mas a gente tem que o nosso material, a essência do material, nós entregamos gratuitamente para você reproduzir ele gratuitamente também. Então nós não cobramos e também não entregamos material para ser cobrado. Então essa é a única exigência que nós colocamos. Se você for reproduzir o material, que seja gratuitamente, da mesma maneira que ele chega a você gratuitamente, você também reproduzir ele gratuitamente. Então essa é a única exigência que nós colocamos, que você pode usar os nossos vídeos, pode usar todo o material, desde que você use gratuitamente. É importante eu sempre destacar isso, irmãos, e vocês, que a gente veja alguns rostos aí familiares, né, que estão sempre aqui conosco, e a gente agradece, né, fica grato pelo apoio, você compartilhar com seus amigos, seus familiares, com seus filhos, usar esses estudos bíblicos para você fazer com a sua família dentro de casa. Mas é importante deixar isso bem claro, porque que existe um propósito por trás da Escola Bíblica Casa de Zadok. É um projeto dado por Deus. Nós temos esse compromisso, não é por causa de você, é por conta que nós tememos a Deus. O compromisso que nós fizemos é com Deus. Então, independente se tem 5 alunos, se tem 100, se tem 1000, né, nós cremos no dom do Espírito Santo, nós cremos no Espírito Santo e nós sabemos que
nós não devemos e nunca faremos nada contrário a isso. Por quê? Por temor ao Senhor. A responsabilidade que nós temos com os dons e com a sua alma, com que nós temos orado para Deus por misericórdia, né? Nos ajudar, nos socorrer, irmãos. Por quê? Porque nada disso aqui é possível sem a presença de Deus. Nada disso aqui é possível pelas forças da Nayara, da Bárbara ou dos obreiros da casa de Zadok. Só Deus é capaz de fazer. Hoje eu agradeço, está faltando pouco tempo, né, pra gente terminar o mês de janeiro, mas desde já eu agradeço muito as visualizações que nós estamos tendo no YouTube, nas redes sociais, em todas as plataformas que você segue a gente, que você compartilha o material da Escola Bíblica, mas principalmente, irmãos, nada seria possível se não fosse Deus. A honra é toda dele, a glória é toda dele, e se um dia nós não estivermos aqui à frente, que esse projeto continue por ele, né? Não é por nós e não é para nós, é por conta de Deus, porque ele é bom, irmãos. Ele é bom e misericordioso conosco, tá? Nós vamos iniciar mais um estudo bíblico. Você separa a sua Bíblia, né, aí nas suas mãos, o seu caderno, que você for acompanhar esse estudo. O capítulo 27, eles são 27 versículos, então nós vamos aí de 5 em 5 versículos até concluir. Mas antes, nós vamos orar. Então eu vou pedir para que você curve a sua cabeça por um instante, para que você ore juntamente comigo, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu coloco diante da Tua presença, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nós só estamos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. E que bom que estamos aqui, Pai. Como nós nos sentimos gratas, Pai, de poder ouvir a Tua voz, de poder sentir a Tua presença, de poder Te glorificar. Pai, que assim como nós oramos ontem a respeito do arrependimento, nós iniciamos esse estudo, Pai, pedindo isso. Essa sensibilidade, essa sede, Pai, que ela nunca acabe, que a Tua palavra nunca seja enjoativa ou cansativa para a nossa alma. Pai, então se assim o Senhor quiser, por misericórdia, se faz presente, Senhor, nesse estudo. Aonde esse estudo chegar, do outro lado, Pai, em qualquer lugar do mundo, que essa alma que o Senhor trouxe para ouvir esse estudo, ela possa sentir a Tua presença, ela possa sentir e ver algo diferente, Pai, que não somos nós, é o Senhor, Pai, que se faz presente neste lugar. Pai, nos ensina, Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Pai, derruba todos os obstáculos, distração, todo planejado inimigo nesse momento não tenha força. Pelo poder do sangue de Jesus eu repreendo todo o obstáculo, toda armadilha, toda contenda, toda briga, tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que venha querer atrapalhar o Teu planejamento, Senhor. Meu Deus, nos ensina, Pai, a Tua palavra, porque precisamos de Ti. Pai, que enquanto nós estivermos ministrando esse estudo, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa restaurar alianças e pessoas possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pai, porque é para isso que estamos aqui. Não estamos aqui para perder tempo, nem para exaltar o nosso nome, mas que o Senhor cresça e nós possamos diminuir cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então é isso. Vamos começar lendo o primeiro versículo até o 5. Né? Aqui vão vir no capítulo 27 várias expressões de sabedoria. Ele continua nesses capítulos até o 29 ali, sendo um compilado, né, como nós falamos no outro estudo, de resgate de textos e ditados, né, da época de Salomão, que aí o rei Ezequias que vem fazendo esse resgate. Então você vai ver princípios, né, serem escritos de vários temas, mas para nos ensinar principalmente a conduta que um servo de Deus deve ter, tá bom? Versículo 1. Não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que hoje vai gerar. Versículo 2. Seja outra pessoa que te elogie, e não a tua boca. Um estranho, e não as tuas próprias palavras. Versículo 3. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação provoca pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas juntas. 4. O furor é cruel e a ira destruidora, mas quem resistirá diante do ciúme? 5. Melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Esse capítulo 27 de Provérbios, ele vai trazer, como a Bárbara falou, alguns compilados que o rei Ezequias, os servos, né, do rei Ezequias vai fazer. E este capítulo em especial, ele vai falar muito sobre a questão de comportamento e sobre a importância da amizade.
Nós vamos ver muitos versículos falando sobre isso, sobre amizade e tudo. Uma das coisas que eu quero destacar é o versículo 2 que diz assim: ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venham dos outros. Eu estou aqui na nova tradução da linguagem de hoje, a minha Bíblia. Essa parte aqui eu quero deixar exatamente para você que é obreiro, você que está aí que é obreiro, que é líder, dessa questão da parte do perigo do elogio, do autoelogio, né? De você ficar se elogiando. Tem muitas pessoas que quando eles estão ministrando, né, a palavra, até o testemunho que ele conta é um testemunho de auto-vanglória, né? Olha, aconteceu isso porque eu orei, aconteceu isso foi porque eu que jejuei, aconteceu isso foi porque eu que botei a mão e aconteceu e tudo. Então, esses elogios, esses altos elogios, eles são perigosos. Por quê? Porque ele demonstra um início de um coração orgulhoso. Não é que você não pode se elogiar. Aqui está dizendo em que você não se elogiar a si mesmo diante das pessoas pode colocar uma imagem errada acerca de você mesmo. Então isso serve para você que é líder. Quando você só se elogia, você passa a imagem de uma pessoa perfeita demais, uma pessoa certa demais. E esse tipo de imagem, irmão, ele é um tipo de imagem errado. Você que é líder, você tem que demonstrar assim, que você é forte, que você é competente, mas principalmente que você é humano. Porque fica um endeusamento errado, né? As pessoas endeusam o outro, principalmente por causa do dom, por causa do talento, por causa ali da instrumentalidade que você tem, da exposição, uma imagem totalmente errada. Então, até o nosso modo de contar o testemunho, ele vai evidenciar muito isso. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então, quem tem que ser glorificado é o Senhor. Então, se eu for receber um elogio, que seja de outra pessoa. Que seja uma pessoa, não eu ficar, olha, eu sou assim, eu sou boazinha, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque cria uma autoimagem muito errada. Cria uma imagem de que nós somos bons demais, que a gente é muito bom, que a nossa oração é mais poderosa do que todo mundo, porque só foi eu orar. Eu já vi pessoas falar assim, olha, eu estava num lugar, entendeu? E aí todo mundo orou, não aconteceu nada. Eu fui lá e orou, aconteceu. Para a pessoa isso é um testemunho. Para quem está ouvindo, nossa, a oração dessa pessoa deve ser fantástica. Ela tem um vínculo, tá ali superior, entendeu? Ela tem um crédito com Deus, então tome cuidado, porque isso é um tipo de autoelogio, uma auto-vanglória, que ele maqueia bastante, irmãos. Então, assim, eu gosto muito do jeito que Paulo se refere a ele mesmo. Ele fala, olha, eu sou, de todos eu sou o servo, de todos os miseráveis eu sou o pior, de todos os pecadores eu sou o maior pecador. Então, assim, não é uma falsa humildade. Ah, não, isso aí é porque ele tá... Não, era como ele se enxergava. Então, o autoelogio, ele demonstra como nós nos enxergamos. E o versículo 5... diz assim, é melhor a crítica franca do que o amor sem fraqueza. Ou seja, quando nós, como ser humano, né, interligando sobre a questão do autoelogio, por que a gente se elogia bastante? Primeiro que nós usamos isso muitas das vezes como uma barreira. Quem se autoelogia demais, irmão, não aceita ouvir uma crítica. E aí, qual é o nosso problema? Que quando a pessoa está criticando uma ação nossa, a gente acha que a pessoa está criticando a pessoa. Sim. Né? Ah, não, tá falando de uma ação sua, não tá falando é de mim, porque não gosta de mim. Então, por isso que o perigo do elogio tá aí. Porque às vezes a pessoa recebe tanto elogio, que quando ele ouve uma crítica, ele não sabe reagir a uma crítica. E como esse capítulo vai falar muito sobre a questão da amizade, e aqui no capítulo 27 vai ser muito pontuado isso. Como é que você sabe que uma pessoa é um amigo seu de verdade? É que quando, primeiro, tem essa liberdade de se criticar, quando tem essa liberdade de você dar aquele puxão de orelha, e quando você percebe que isso faz parte do crescimento. Nós falamos muito isso durante esses estudos. Você tem que ter alguém, pé no chão, que tem essa liberdade de chegar para você e falar, ó, não é isso aí não, isso aí tá errado, você tá errado. Nesse ponto de vista você tá errado. Porque isso é uma amizade verdadeira. É melhor você ter uma pessoa assim do que ter uma pessoa que fala eu te amo, mas como está dizendo aqui, um amor com fraqueza, ou seja, um amor sem base. Como é que eu digo que eu amo uma pessoa, que eu tenho uma estima pela pessoa e eu estou vendo a pessoa errada e não vou falar para ela?
Não vou falar, olha, essa ação sua tá errada. É claro que às vezes na hora da ira você não vai falar, porque aí a pessoa tá tão irada que ele não vai te ouvir. Mas depois que o tempo passar, você pode chegar e falar pra pessoa, lembra daquele comportamento que você teve, aquela frase que você teve? Olha, não é assim que faz, não é assim. E pra você que é líder, é muito importante você ter alguém assim. Irmão, nós estamos chegando numa época de muitos escândalos. Por quê? Quando você vai olhar ali o gênesis do problema, o início do problema, começa de um líder que não ouve crítica. Ele não deixa com que as pessoas cheguem para ele e falem, olha, esse comportamento seu tá errado. O jeito que você tá tratando sua esposa não é um jeito bom. O jeito que você tá tratando seu esposo não tá legal. Olha, porque a pessoa pensa, ó, tá se metendo na minha vida, entendeu? Não, você precisa ter. Agora também não é todo mundo que vai ter essa liberdade que você vai deixar. São pessoas de Deus na sua vida. Então, se a gente sempre usa uma outra como exemplo. A Bárbara tem essa liberdade comigo e eu tenho com ela. Por quê, irmão? Porque senão você perde o controle. Principalmente você que é líder, você que é obreiro. Você perde a mão, irmão. Se você receber só elogio, você vai achar que tá tudo bem. Você vai achar que tá tudo certo, que você vai acreditar que é você. Você vai acreditar que tá tudo certo, que você não precisa de mudança. Então, tenha pessoas realistas do seu lado. Tenha pessoas que olhem para você e não veem o cargo acima da pessoa. Nossa, como é que eu vou chamar a atenção da pastora? Como é que eu vou chamar a atenção do pastor? Como é que eu vou falar isso para missionário? E aí tá vendo, todo mundo tá vendo a pessoa errar, mas o que fala? Eu não vou chegar pro pastor, entendeu? E vou falar isso. Por quê? Porque você tá vendo o pastor, você não tá vendo a alma. Você não tá vendo a pessoa, você não tá vendo o ser humano. Né? Então isso é muito perigoso. Então é por isso que eu falo, você que é obreiro, não se cerque dessa roupa, dessa roupagem de que você nunca erra, de que você é perfeito, que você é muito bom, entendeu? Porque quando você estiver errando, as pessoas não vão conseguir chegar em você por causa dessa roupagem. Então põe a roupa do que você é mesmo. Fala, olha, eu tô aberta, entendeu? Se vocês quiserem. Por quê? Porque isso, irmão, é necessário. Principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas é levado pela aparência. Você entra nas redes sociais, irmão, todo mundo é bem casado, todo mundo ama, entendeu? Todo mundo é uma família feliz, quando daqui a pouco vem a bomba. Fulano traiu não sei quem, tá com amante 10, 15 anos, você olha na rede social da pessoa, você nem acredita. Mas como? Olha como é que a pessoa trata a esposa, olha como é que trata o esposo, olha como é que trata os filhos. Olha como o Natal é bonito. Né? Que coisa linda, todo mundo com a mesma roupa, coisa mais bonita. Então não viva uma vida de aparência, viva a realidade, aquilo que você é de verdade. Porque os seus líderes não vão te respeitar menos se eles souberem que você é um ser humano. Ao contrário, eles vão te respeitar pela autoridade que Deus te deu. Não por uma roupagem que muitas das vezes, por quê? Uma vez eu li num artigo, acho que eu até mandei para a Bárbara, da irmã falando, ó, esposa de pastor não pode ter amiga. Né? Ela não pode ter amiga, ela não pode contar pra ninguém, ela tem que viver assim dentro de um domo, sabe, dentro de uma bolha. É por isso que a gente tá vendo um monte de mulher com depressão, irmão. Porque como é que eu vou, né? É claro que você não vai pegar o microfone e vai contar o problema todo, mas o Senhor levanta uma pessoa para te ajudar. Você não tem que viver uma vida de solidão. Pastor, mas todo mundo que tem um chamado tem uma vida solitária. Ele tem uma vida solitária na questão de dependência com Deus. Mas o Senhor sempre põe pessoas da parte dele. Não é muitos, mas são necessários. É importante destacar nesse assunto duas coisas importantes do que a gente está falando aqui. Quanto mais você é uma pessoa que estuda a Bíblia e que entra dentro da Bíblia, a tendência, tá? Aquela pessoa que está buscando o discernimento do Espírito Santo, sabedoria vinda de Deus, que é o que Provérbios vem falando, que a minha e a sua sabedoria humana de nada serve, é a sabedoria vinda de Deus. Mais ela se sente insignificante e pequena. Por quê? Porque a palavra ela vai me dizer que todos pecaram, só Jesus que não. Então eu e você já não presta pra nada, irmão. A Bíblia vai dizer que todo o nosso corpo, a nossa carne não serve pra nada, que Deus não quer nada com ela. Nós vamos, naquele dia que acabar tudo, nós vamos virar pó e Deus não quer saber de nada da carne. Aí a palavra de Deus vai dizer que nós vamos estudar, que Paulo vai se referir, vai falar, somos todos escravos, entendeu? Filhos, mas a partir do momento que aceitamos, né, Jesus como Senhor Salvador, nós começamos a depender do Espírito Santo, nós nos tornamos servos iguais escravos. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa que é escrava, que tem o seu Senhor, é a dependência que você tem do comando dele.
Então, se eu tenho uma dependência, se eu sei que nada depende de mim, nada é feito por mim mesmo e eu não sirvo de nada, eu me torno uma pessoa humilde. Então, a partir do momento que eu aceito pessoas ao meu redor dizer que algo foi feito por mim, ou porque eu fiz e mereci aquilo. Irmãos, o maior absurdo do mundo é você dizer que você deu 20 voltas no monte e Deus fez, porque você deu as 20 voltas. Não é que você não tem que fazer um propósito de oração, seja no monte, na igreja, em casa, aonde você for fazer esse propósito. É que isso não tem que estar igualitário ali, ou dependente do seu sacrifício, do seu propósito, para Deus querer fazer. Por quê? Porque eu já conheço pessoas que já deram 20, 30, 50 voltas, que já andou 10 quilômetros ali no monte, e Deus não fez. Porque se Ele não quiser, irmão, você pode virar até uma maratona, que Ele não vai fazer. Então, Ele respondeu não porque você fez algo, Ele respondeu por graça e misericórdia, Ele quis fazer algo e aceitou o seu propósito, e por isso Ele fez. Então, existe uma diferença. Isso é besteira, não tem diferença. Pode ser para você. Para o mundo espiritual, o inimigo reconhece isso. Então, a incidência de dons hoje, ela ser menor, ele não é porque o Espírito Santo mudou. É porque nós mudamos, porque hoje nós não nos fazemos dependentes e necessário que o Espírito Santo fale conosco ou faça coisas para edificar a nossa fé, para curar, para libertar, porque nós não damos esse tipo de liberdade nem cremos dessa maneira hoje. Por que eu digo isso? Porque nós hoje já conseguimos ver o ridículo, irmãos, porque para mim isso é ridículo. Pessoas que estão à frente de lugares, seja de estudo da teologia, seja congregação, seja onde for, de dizer que o Espírito Santo não precisa porque eu tenho um GPS. Isso para mim é ridículo, irmão. Por quê? Porque o mundo, ele já é do maligno, o seu GPS ele vai ficar aí. E se Deus quiser te levar para outro lugar na rota do seu caminho, o GPS apaga, a rota muda, o caminho erra. Já viu gente que o GPS mandou entrar dentro da favela do Rio de Janeiro? Ele estava com o GPS. Mas quando precisa entrar lá dentro, o GPS dá problema. Então, assim, é muito importante esse tipo de ensino hoje, principalmente o que o Roberto está falando aqui, para tentar eu e você de que, se coloque no seu lugar. Como você fala aqui, se coloque no seu lugar. Se cerque de pessoas que têm esse tipo de liberdade. Não aceite as autoridades dentro da igreja, ou dentro do trabalho, ou dentro de qualquer outro lugar, estarem acima de Deus na sua vida, estarem acima de Deus até mesmo na vida dela. Por quê? Porque um pastor, ou um líder eclesiástico, ou alguém, não tem uma liberdade de tomar um lugar que ele é de Deus. Porque isso hoje nós não temos o bezerro de ouro lá reluzente, mas nós temos colocado homens e mulheres no lugar do bezerro de ouro. Não, se uma pessoa falar, entendeu? Acabou o mundo, é aquilo ali que o pastor falou, entendeu? Não durmo, não respiro. Nós estamos vendo famílias sendo destruídas para servir o pastor. Porque o pastor não pode ficar sem mim hoje, entendeu? Eu tenho que filmar, eu tenho que tirar foto, eu tenho que servir, eu tenho que isso, tenho aquilo. Irmãos, às vezes você está perdendo a alma do seu filho, às vezes você está perdendo seu casamento, às vezes você está perdendo a sua alma. Deus está precisando te corrigir, está precisando mostrar quem você é. E você não está preocupado por quê? Porque você está coberto de elogios. O seu pastor falando que você é um bom obreiro, que você é um bom servo. Então, se você está ali no top 1 do seu pastor, isso te basta. Então, nós temos que tomar cuidado com coisas, com situações. Às vezes o seu marido, a sua esposa, está tomando um lugar que é de Deus na sua vida, que é o número 1. Porque você é o número 1 do seu marido, da sua esposa, isso te basta, ele te cobriu de elogios. E você está vivendo fora da realidade espiritual de Deus. Às vezes eu e você estamos ali à beira de perder a nossa alma, porque estamos cegos com os elogios, com as coisas. As pessoas hoje, elas ficam abismadas quando nós encontramos com vocês na rua, de ter uma conversa fisicamente conosco e ver que nós somos isso aqui que estamos na live para vocês, de ver que nós reconhecemos que erramos, que falhamos, porque nós falamos que essa glória é toda de Deus e não nossa, porque, irmãos, de fato nós não merecemos. E se a palavra que nos ensinou, se hoje nós passamos ela de graça para vocês, é porque nós recebemos de graça. Se hoje nós não falamos que nós não somos nada, é porque a palavra nos mostrou que nós não somos nada.
Porque nós poderíamos estar aqui, como nós vemos diversos canais, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Nós poderíamos ter vida de oração, de jejum, de subir monte, descer monte. Se Deus não quisesse, irmãos, que a sua vida fosse transformada. Se Deus não quisesse que você fosse curado de um trauma, de um problema. Nós poderíamos fazer tudo, irmãos, que nós não veríamos a glória de Deus, se Ele não quisesse revelar para nós. Então isso é muito importante, esse destaque. É muito importante você que é líder, passar esse entendimento. Você que é membro, que é obreiro, que você que está buscando agora conhecer a Deus. É muito importante que você entenda que eu brinco muito aqui em casa, principalmente que tem meus filhos, porque eles são jovens, são crianças de 12, 13 anos, que do portão pra cá, eu sou a mãe. Do portão pra cá, numa conversa com eles, numa reunião com eles, ela é a tia Nayara. Tem uma autoridade da parte de Deus, na parte da oração, na parte espiritual? Tem, e não tem um botão para desligar. Vai ter o dia todinho, vai ter de madrugada, vai ter tudo, porque Deus ele é presente. Mas, se Deus não estiver mandando falar algo, nós somos pessoas. Então, você que às vezes tem uma família que é... tem cargos, você que é uma família que é obreira na casa do Senhor, saiba separar isso, que o seu esposo, ele é o seu esposo, a menos que seja uma coisa pontual da parte de Deus, de vocês terem um momento de oração, e Deus quiser falar naquele momento, mas da porta para casa ele é um pai, ele é um esposo, ele tem erros, ele tem falhas, isso tem que ser falado. Sua esposa tem erros, tem falhas, tem que ser falado, irmãos. Por quê? Porque o que nós vemos hoje é uma imposição de eu sou autoridade, entendeu? Você não me repreenda porque você está me fazendo passar vergonha na frente das pessoas. Você não me critica, entendeu? E não pode ser assim. Não pode, por quê? Porque senão você está construindo uma casa que vai chegar um momento ela vai ruir. E aí nós vemos os grandes escândalos. Nós conversamos até a respeito disso hoje, que o inimigo ele não se apresenta, irmãos, com 2 metros de altura. Ele não se apresenta de uma vez dentro da sua casa. Ele vem com um sapatinho de algodão, ele vem pontuando coisas muito pequenininhas, perceptíveis, para ver se eu e você estamos em oração mesmo, se eu e você estamos com vínculo com Deus, com percepção. Porque se a gente não corta nessas pequenas coisinhas, se você só elogia, meu filho é um menino de ouro, aqui é o filho do pastor, entendeu? Não erra, tá até com as asas de anjo, vai subir direto pro céu. Não, irmão. Precisa nem de carruagem. Precisa nem de carruagem, entendeu? Não. É seu filho, é sua filha, são crianças que erram, que falham, que precisa da tua oração, precisa da tua misericórdia, tanto quanto uma pessoa lá na rua. Porque às vezes você utiliza de misericórdia com todo mundo da igreja. Quando chega dentro da sua casa, você não tem misericórdia. Você não tem oração, você não tem paciência. Bárbara, eu preciso ter paciência dentro da minha casa? É o primeiro lugar que tu precisa ter. É o primeiro lugar que tu precisa ver os erros, você precisa ver os defeitos. Você precisa todos os dias orar, Senhor, olha como nós somos, Pai. Olha aqui, você precisa ter essa realidade. Muitos devocionais hoje nós vemos aí na internet, nos coloca para fazer a lista dos desejos, né? Tudo que eu quero, tudo que eu vou alcançar nesse ano, tudo que eu vou fazer de bom, as minhas qualidades, entendeu? Vamos destacar. Irmãos, se eu poderia dar um conselho para você cristão, faça a lista de defeitos seu. Faça a sua lista de pecados para a hora que você for orar, você ter um choque de realidade e você poder orar e você falar, Deus, olha tudo que eu errei hoje, olha tudo que eu falhei, olha a tua misericórdia na minha vida, Deus. Se não fosse o Senhor, olha o que eu fiz, me perdoa. Amanhã eu vou tentar corrigir isso aqui. Eu gritei com uma pessoa, eu falei isso, eu fiz aquilo. Por quê, irmãos? Esse arrependimento, nós falamos ontem a respeito de arrependimento, que nos faz ter um vínculo com Cristo. Se você perder isso, você fica uma pessoa soberba. Igual o Provérbios tem falado muitas vezes. Você fica uma pessoa orgulhosa. Você fica uma pessoa que se elogia, que se vangloria, que acha que você é capaz de alguma coisa. Irmãos, nem de respirar você é capaz. Se não fosse Deus que tivesse te dado ar, você cai duro agora mesmo e acabou. Você não tem força nem para nada. Então, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, para eu e você tenha essa realidade, né? E aí ele vai destacando aí o versículo 1, que ele nos coloca no nosso lugar de inutilidade que nós somos,
E ele fala assim: não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que o hoje vai gerar. Irmãos, é isso aqui. Ele está falando assim: a gente não pode se vangloriar, porque a gente não sabe nem o que vai acontecer hoje. Tu almoça, quantas pessoas hoje almoçam? Quando dá 4 da tarde acontece um acidente, o filho passa mal, você vai parar na UTI, ou você tem uma notícia boa, você descobre que está grávida, né? Ou você ganha um benefício, você ganha um presente, muda a rotina, muda a sua rotina. Acontece uma emergência, quantas vezes já aconteceu uma emergência na escola do meu filho? Até meio-dia estava tudo bem, o dia estava maravilhoso, perfeito. 2 da tarde eu tinha uma emergência, eu tinha que sair correndo de uma cidade para outra, porque o meu filho aprontou na escola e aí o meu dia mudou completamente. Então, Provérbios, o capítulo 27, para mim é sensacional nesse ponto, de mostrar para mim e para você o tanto que nós somos insignificantes. Nós ficamos ansiosos pelo dia de amanhã, sendo que o de hoje, nem o de hoje a gente não tem controle. Você pode se planejar? Pode, você pode se planejar. Você pode fazer propósito no monte? Pode fazer propósito no monte, você pode fazer propósito de oração. Mas que você faça consciente de que você pode ter o sim ou você pode ter o não. Mas você tem o temor do Senhor. Senhor, eu reconheço que se o Senhor quiser, o Senhor fará amanhã. Então, ele continua nesse sentido, e aí ele vem falando, olha, a pedra é pesada e a areia é um fardo. Versículo 3. Mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às 2 juntas. Então, às vezes, a gente se cerca de pessoas que elogiam, de pessoas que são irritadas. Sabe aquela pessoa que tem hora pra tudo, fica nervosa com tudo, cobra tudo, te cutuca ali com tudo? Nós falamos, acho que foi ontem a respeito disso, ou foi hoje, que a pessoa começa a cutucar, até você explodir. Então, às vezes, a irritação em pessoas irritadas, principalmente insensatas, irmãos, isso não é fruto do Espírito Santo. Você tem uma pessoa próxima desse jeito de você sabe que é o inimigo. Porque ali só vai vir peso, briga, contenda. Você tem que ter pessoas ao seu redor que temam ao Senhor de falar, Nayara, olha, calma, entendeu? Respira. Eu sei que você está nervosa, eu sei que aconteceu isso, mas vamos orar. Eu tenho certeza que Deus ele vai nos dar um direcionamento bom. Eu tenho certeza que Ele tem uma coisa boa para resolver. Então, esse capítulo 27 ele vem muito para destacar isso. A dependência de Deus e não nossa. Não da nossa vanglória, não das pessoas que estão ao nosso redor, que têm status, entendeu? E aí vamos continuar aqui no versículo 6 ao 10 que fala assim: quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é saboroso. 8. Como ave vagando longe do ninho, assim é o homem perambulando longe do lar. 9. Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. 10. Não abandones o teu amigo, tampouco o amigo do teu pai, nem vás à casa do teu irmão no teu dia atribulado. Mas vale o vizinho próximo do que o irmão distante. Como eu falei, no capítulo 27 vai falar muito sobre amizade. E o versículo 6, eu acho um dos mais bonitos desse capítulo, que ele fala assim: o amigo que quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Ele vem exatamente falando isso, que quando um amigo ele te quer bem, ele pode até te ferir com a verdade. Não no sentido de te ferir para te fazer mal, mas te ferir no sentido de te falar uma verdade. Às vezes aquela verdade, naquele momento, você vai ficar até irritada com a pessoa. Sim. Por causa do efeito, do confronto e tudo. Mas o amigo, ele prefere te ferir com a verdade, saber que naquele momento você vai ser ferido, mas que a verdade vai te fazer bem, do que o inimigo te abraçar. E é interessante você falar isso, né? Que o inimigo abraça, porque na verdade a pessoa, irmão, que não quer te ver crescer, uma pessoa que não quer ver você fazer o que é certo, o que é correto, ele acaba se tornando um inimigo seu. Porque como é que eu não quero que a Bárbara seja uma boa companheira, uma boa mãe, uma boa, né, uma esposa, uma serva de Deus boa? Se eu estou vendo que a pessoa está andando por um caminho a qual isso não vai acontecer, e mesmo assim eu continuo andando,
né, deixando aquela pessoa andar, eu estou fazendo o papel de inimigo daquela pessoa, não é amigo, porque o amigo não é coisa ruim. E aí o versículo 9 diz assim: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Quando a Bíblia fala de amizade sincera, é porque ela está dizendo que nem toda amizade ela é verdadeira, né? Existem as amizades sinceras. E aqui no capítulo 27 ele está dando sinais do que é uma amizade sincera. Não é uma amizade que traz elogios à toa. Não é uma amizade que aparece só no momento bom. Porque ele está falando aqui, ó, no 10. Não abandone o seu amigo nem o amigo do seu pai. Se vocês tiverem dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Ou seja, às vezes você tem uma pessoa que está longe e no momento de necessidade, o vizinho que está perto, ele é melhor. Por quê? Porque no momento da dificuldade, o que se precisa é o quê? A proximidade. Não adianta você falar, ó, conta comigo, entendeu? Conta comigo, e esse conta comigo é assim, você lá e eu aqui. Não, o amigo, quando ele é sincero, ele não vai correr de você na hora da dificuldade. Ele não vai fugir na hora que você estiver passando por um problema. Ele vai, mesmo que ele muitas das vezes não saiba socorrer, mas ele não vai te deixar. Esse é o amigo. Então o amigo, ele não é aquele que foge da dificuldade, tá? Porque quando nós estamos no momento bom, irmão, a gente tem muitas pessoas que estão do nosso lado. Então eu vou dar aqui um exemplo para você que é obreiro. Você sabe quando é que você tem um amigo de verdade no seu ministério e quando o seu ministério não vai bem. Eu já vi pessoas que quando a igreja está uma bênção, minha irmã, ó, lotado. Acontece uma situação, cada um pega a sua Bíblia, entendeu? Põe debaixo do braço, vai cada um para um lado. Aí aquele pastor que estava orando, ele já não presta mais, entendeu? Tudo aquilo ali foi passado, não presta mais. Vai cada um para o seu canto, finge que não conhece, entendeu? Então essas pessoas, elas são pessoas aventureiras, elas não são amigos. Porque o amigo de verdade, você pode estar passando por um momento mau, você pode estar passando por um momento de dificuldade, ele não vai te abandonar no momento de dificuldade. Eu fico imaginando Paulo, quando ele começa a ministrar, todo mundo queria ouvir a ministração de Paulo, até ele começar a ser preso. Quando ele começou a ser preso, saindo de uma prisão entrando em outra, numa acusação entrando em outra, a igreja virou as costas para ele. Você vê que a Bíblia fala que só Lucas ficou com ele e algumas pessoas ainda iam visitá-lo. Mas por quê? Porque na hora da dificuldade, na hora das prisões, na hora das acusações, né? Tem pessoas que falam, não, eu conheço a Bárbara, mas se aparecer uma fofoca, não, a Bárbara é capaz de fazer isso mesmo. Mas o amigo de verdade, ele conhece a sua índole. Sim. Ele conhece a sua índole, ele não vai abandonar a sua mão. Então peça para Deus, para você ter essas amizades e para você ser um amigo assim. Porque tem pessoas que pensam assim, nossa, eu queria tanto ter um amigo bom. Mas você é um amigo bom? Você pode ser resposta de oração de Deus na vida de alguém que está pedindo, Senhor, eu queria ter uma amizade verdadeira. Será que Deus pode olhar e falar assim, olha, vou indicar minha filha para você, vou me aproximar porque minha filha é uma amizade sincera? Porque hoje, irmão, é muito raro isso, sabe? Porque quando as pessoas estão em dificuldade, é a hora que você está mais na fragilidade. É mais por isso que essa roupagem perfeita ela é perigosa, porque quando a pessoa te vê na dificuldade, ela não vai acreditar que como uma pessoa serva de Deus está passando por isso. Como é que uma dificuldade assim? Então o amigo perfeito, o amigo sincero, é aquele amigo que olha a sua ferida e ele trata a sua ferida. Ele entende que você está ferido. Ele não vai correr porque você está ferido. Ele não vai te abandonar. Porque isso não é amigo. E hoje, no meio empresarial, né, no meio ali do trabalho, as pessoas têm a mente de é o seguinte, é cada um por si. Né? Às vezes até dentro de casa. Dentro de casa, muitas das vezes, o filho não pode mostrar o problema que está passando, não, porque o medo. Eu não posso contar que eu estou passando por isso na escola. Eu não posso contar que estou passando por isso. Tem que ter um vínculo de amizade. Eu gosto muito de ter vínculo de amizade, de aproximação. E eu me sinto tão feliz quando alguém senta do meu lado e fala assim, olha, eu quero te contar um problema. Eu vou resolver? Não, eu não vou resolver. Mas só da pessoa sentir confiança de me contar, dela desabafar, eu falo, olha, eu consigo entender que eu estou passando para a pessoa que ela pode contar comigo. Por quê? Porque todos nós precisamos de alguém assim um dia. Talvez você tenha essa pessoa no seu esposo, na sua esposa, seus filhos têm isso em você, né? Você tem isso nos seus filhos, pessoas que você pode contar. Amizade sincera, que no momento da dificuldade não vai te deixar, não vai te abandonar. E isso é muito sério, por quê? Porque nós vivemos dias de dificuldades. Dias, irmãos, em que quem tem dom, eu falo mesmo, quem tem dom parece que ele tem um radar, assim, sabe, assim, de problema. Às vezes o problema não é nem dele, cai no braço dele.
E aí, se essa pessoa ela não tiver amizades verdadeiras, pessoas para falar, olha, eu sei que você é usado por Deus, mas eu sei que você também é ser humano. Que você pode mostrar as suas falhas para ele, falar, olha, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu preciso de mudança, eu preciso que alguém ore por mim. Isso é tão sadio para você, porque isso te salva a sua alma de muitas doenças e de muitos ataques espirituais. Você sabe por quê? Porque uma das estratégias do inimigo, irmão, é te isolar para atacar, porque ele sabe que você no corpo você tem força. Os nossos membros, irmão, quando eles estão grudados no corpo, ele tem força, mas você quer acabar com o membro? Amputa ele. Tira ele do corpo. Ele pode estar perfeito, mas se você tirar ele do corpo, ele vai morrer. Então, não deixe que o inimigo te isole com esses pensamentos. Olha, nenhuma amizade presta, todo mundo é falso, todo mundo é ruim, todo mundo é mau. Não. O Senhor tem pessoas de Deus que não são perfeitas. Não vou dizer que você vai encontrar uma amizade perfeita, não. Porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita para exigir perfeição de ninguém. Então, mas entenda que todos nós passamos por dificuldade. A Bíblia chama até do dia mau. E como é importante você ter alguém do seu lado, que você pode abraçar as armas que não vai te atacar. Essa situação, ela é uma situação muito, muito legal de ser comentada, porque nós estamos numa época que o reino de Deus, irmãos, ele é um só. Jesus, ele veio, e se ele quisesse, ele tinha fundado uma igreja, botado uma placa e falado, ó, esse daqui é a minha, entendeu? E todo mundo só presta se for dela. Não. Jesus, ele veio, ele pregou o evangelho, ele deixou os discípulos para pregar o evangelho no mundo, e ele permitiu que nós espalhássemos o evangelho pelo mundo da maneira que cada um entendeu. Então, quando nós falamos assim, ore por pessoas de Deus para estar na sua vida, irmãos, às vezes a pessoa que vai vir, ela não vai ser da placa da tua igreja. Às vezes ela não vai ser ali debaixo disso. Por quê? Porque às vezes ela vai precisar ter um pensamento diferente. Ela vai precisar ter uma visão diferenciada para ela conseguir te falar uma opinião diferenciada. Se for um clone seu, ela não vai ver os defeitos seus, porque ela também é assim. Então precisa ter um pensamento um pouco diferente para que ela possa te falar no que você está errando, no que você está falhando. Eu digo isso, irmãos, porque hoje é muito pouco falado a respeito da Bíblia, do que Jesus deixou para nós a respeito do que é ministério, a respeito do que é igreja, a respeito do que é corpo de Cristo. Porque a Bíblia ela vai me falar e me dar exemplos que as pessoas vão ter seu dia bom e seu dia mau, e que Deus ele vai criar as pessoas para cada um para uma coisa diferente. A Nayara ela tem uma trajetória que é dela. Ela vai passar por tribulações, por problemas, por dias maus, que são dias maus para ela. Às vezes o dia mau dela, para mim, é insignificante. Mas eu tenho que ter misericórdia de entender que o dia mau para ela é o fim do mundo. Às vezes o meu dia mau para ela não é nada. Mas para mim é o fim do mundo. Então nós temos que entender essa diversidade que os dons traz, que a Bíblia nos traz de caminhada cristã, que nem sempre tudo é flores, porque é muito bom, irmão, você ser amigo de João, que viveu uma vida toda, entendeu? Que foi morrer lá de velhice, separado, tranquilo, de boinha, eu falar que nem meu filho, de boinha, mas você ser amigo de Paulo. Então você tem que entender que Deus ele tem os seus propósitos nas amizades. Às vezes você vai ter um Paulo cheio de problema, cheio de dificuldade, todo mundo vai falar mal dele, todo mundo vai condenar ele. Você tem a certeza de que ele é um homem e uma mulher de Deus. Ninguém mais vai ter essa certeza, entendeu? Para Lucas foi isso. Ele estava diante de uma amizade de Paulo, que o mundo todo estava condenando, que ele estava condenado à morte, que ele estava sentenciado, e todo mundo falando, Lucas, o que você está fazendo aí? Você tá fazendo com um homem desse? Deus já não tá mais aí não, entendeu? Porque se Deus estivesse aí, ele não estava condenado, Deus tirava ele da cadeia, não deixava ele ser morto. Então, assim, às vezes a visão de reino, ela vai ser diferente, irmãos, pra minha amizade, pra sua. Às vezes Deus vai botar uma pessoa, igual Davi e Jonas era amigo, no qual você tem uma amizade que no início vai ser muito bom, de repente vai passar 10, 20 anos, vai virar uma turbulência. Vai ter um problema, vai ter uma dificuldade. Às vezes você vai ter que cumprir promessas que você fez quando estava tudo tranquilo. Aí agora que está uma turbulência, uma perseguição, você vai ter que cumprir aquela promessa que você fez. Você falou, não, eu estou com você até o final, nós somos amigos, eu creio no dom de Deus na sua vida. Aí vem o problema,
você começa a pensar, não, eu não vou estar com essa pessoa, porque o que vão pensar de mim, entendeu? Vai manchar minha reputação, vai manchar meu nome. Mas, irmãos, eu não estou falando para você andar com qualquer pessoa. Eu não estou falando para você andar com a pessoa errada. Eu estou falando para você respeitar as amizades dos homens e mulheres de Deus que Deus colocar na sua vida. Porque todos nós somos dignos de misericórdia. Nós queremos só a perfeição. Nós queremos o lado bom. Nós queremos a parte da abundância, a parte que está com dinheiro. Eu e a Nayara hoje, graças a Deus, temos uma amizade forte. Podemos testemunhar isso. Que nós já comemos muito bem, entendeu? Eu faço uma costela ótima. Obrigada. Faço uma costela ótima. A Nayara já esteve aqui com a mesa farta, como nós também já comemos arroz e feijão puro. Então, assim, esse exemplo, por mais bobo que seja, eu quero trazer para você uma reflexão. Você está disposto a ser o amigo que come arroz com feijão puro? Ou você só quer o dia da picanha, o dia da fartura, O dia do churrasco. o dia do churrasco? Você suporta a época da difamação de Paulo? Porque às vezes você tem um amigo, uma amiga que tem dom, e você acha muito bonito o dom de Deus. Você acha muito bonito o trabalhar do Espírito Santo. Porque, irmãos, como é bom, né? Chegar numa congregação, entendeu? Tem um servo e uma serva de Deus. Deus tá lá, entendeu? O dom tá falando, as pessoas estão aplaudindo. Isso mesmo, Deus conserta. É bom quando é o outro. Aí quando o jogo vira que aquela pessoa já não é aplaudida, já não é aclamada porque Deus revelou algo que a igreja não queria que revelasse, aí essa pessoa já não presta, aí você fala, olha, então, né, hoje eu já não vou andar com Paulo, entendeu? Porque todo mundo não tá gostando do que ele tá falando, entendeu? Mas você sabe que é Deus que tá falando, você sabe que é Deus que tá É fazendo. o mesmo Paulo, né? É o mesmo Paulo. Então, assim, essa reflexão fica para mim e para você, porque Provérbios 27, ele vai falar muito a respeito disso, da amizade, da proximidade, né, dos elogios a si mesmo, né, das suas falhas, dos seus erros, dos meus erros, das minhas falhas. Então, reflita isso, porque essa parte do Evangelho ela é muito importante para a nossa base. Ela é como se fosse a coluna, essa humildade, essa base, aqui ele vai falar a respeito assim no versículo 8. Como ave vagando longe do ninho, assim é o homem perambulando longe do lar. A construção de um lar não só a tua família, mas as pessoas íntimas, os amigos íntimos que estão ali com você, eles são a sua coluna. Se você não tiver essa base, o primeiro vento que passar, irmãos, tudo ruim. O escândalo vem, o inimigo vem. Às vezes o inimigo não precisa nem botar a mão, você mesmo destrói, porque você está tão perdido, tão cansado de lutar sozinho, tão enfadado com o peso das pedras, dos problemas, e aí o inimigo nos vence pelo cansaço. Por quê? Porque essa base estrutural da família, dos amigos, de trazer você para a realidade de quem nós somos, está faltando. Então receba essa palavra de hoje de Provérbios, e você que está anotando, você anota aí bem claro. A base, né? Amigos e a minha família são a base, as colunas, para que a minha casa, para que o meu ministério, para que o meu trabalho, para que a minha vida com Deus não venha ruir. Porque você precisa, irmãos. Às vezes você orou tanto por um dom, tanto, Deus te deu, te concedeu um dom. Mas pela falta de pessoas ao seu redor que te trazem, te puxam para a realidade, esse dom te deu, chegou um momento que te trouxe a arrogância e a soberba. Você começou a fazer igual Sansão. Você começou a achar que a força é sua. Você começou a achar que você mereceu alguma coisa, Sansão. E não é. Nós não merecemos nada. E se eu e você não vigiar todos os dias, até que ele venha, até o último dia da nossa vida, o inimigo lá na frente, ele é paciente, irmãos. Como ele é paciente? Às vezes você está hoje começando numa vida ministerial com Deus. O inimigo daqui 10 anos, ele já tem uma armadilha para você. Ele está vendo que você não está se cercando hoje da base. Ele está vendo que você não está colocando uma família forte, amigos fortes ao seu lado. Daqui 10 anos ele está te aguardando. Porque ele é paciente, ele já está condenado. Então se atente, não para um dia com Deus, anos com Deus. Se atente para uma vida com Deus. Amém? E aí nós continuamos no versículo 11 assim. Filho meu, sê sábio. Assim eu encontrarei a felicidade e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. 12. A pessoa perspicaz percebe o perigo e busca refúgio. O incauto segue adiante e sofre todas as consequências. 13. Quem concorda em ser fiador de uma pessoa que não conhece, deve dar a sua própria roupa para garantia de pagamento.
14. Se acordas o teu próximo logo ao romper da aurora com um grito de bom dia, este seu cumprimento soa como maldição. Eu amo esse versículo. Irmãos, esse versículo, ele me lembra de uma pessoa que chegava aqui em casa gritando, bom dia! Gente, é horrível. 15. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Eu gosto quando Salomão põe esses versículos da mulher briguenta assim do nada, entendeu? Ai, ai. O versículo 11, irmão, ele fala assim: seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Nós falamos de crítica lá na frente, né, nos versículos anteriores, e aqui já está falando da crítica no sentido de uma opinião má. Né? Aquela crítica não é construtiva, é crítica destrutiva. Você reagir a uma crítica destrutiva, ou seja, a pessoa está te fazendo uma crítica para te derrubar. Você tem que ter muita sabedoria. Primeiro, para você não responder, como o pessoal fala, na mesma moeda. Porque quando você responde um tolo, você é mais tolo do que ele. Foi o que nós aprendemos ontem, né, que foi falado. Então, a sabedoria, ela tá o seguinte: você não tem um controle daquilo que você ouve, mas você pode ter o controle de como você responde. E isso, irmão, faz muita diferença na frente dos seus filhos. Né? Eu vi um irmão falando assim que o lugar onde os filhos mais se desviam é no banco de trás do carro. Ou seja, tá indo para a igreja, tá voltando, né? Principalmente quando tá voltando da igreja. Tá vendo os pais conversando. Você viu fulano? Você viu não sei quem? Você viu isso? E aquilo ali vai bombardeando a criança de informações com críticas destrutivas. Então, tenha sabedoria. É fácil, irmão? Não é. Eu tenho para mim que o maior fruto do Espírito, o mais necessário é o domínio próprio, irmão, porque como é difícil você dominar a língua. Como eu brinco assim, que a língua a gente domina, o negócio é a cara de ranço, né? Que a gente faz, que não desfaz. Então assim, como é difícil, a nossa carne, irmão, ela é muito problemática. Porque nós não, como eu falei, ainda mais se você estiver rodeado de elogios. Vem uma pessoa com uma crítica destrutiva, derrubando toda aquela imagem de elogio que você fez, a pessoa não consegue reagir. Então, essa sabedoria, esse domínio da língua, ele é muito precioso, porque você pode tirar dos lábios algo que eu aprendia muito com as irmãs do ciclo de oração, que ela falava que a nossa boca é como um cheque em branco. Dependendo do que você fala, o inimigo toma aquele cheque para ele. Às vezes você está com uma ira muito grande, você acaba proferindo palavras para o seu filho, que fica ali no mundo espiritual. Olha, você é burro, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Por quê? Porque o inimigo conta muito com a nossa falta de domínio na nossa língua. Irmão, é tão pesado isso que às vezes a gente põe uma santidade numa roupa. Eu não vou comer isso, eu vou me abster disso, eu vou me abster daquilo. E o principal, que é o que o inimigo mais age, é a nossa língua. É o que ele mais age, irmão. É o que falamos, é o que colocamos para fora, é o que proferimos. Então, você ter sabedoria para você dominar isso, tem que ser algo muito da parte de Deus. Talvez você que está nos acompanhando aí, é novo convertido, durante a nossa caminhada, a gente aprende tanta coisa, irmão, tanta coisa para agradar o Senhor. Você aprende a se vestir, você aprende ao que não fazer, ao que não assistir. Isso é muito precioso, esses ensinamentos. Mas o maior ensinamento que alguém pode te falar, para você que está começando, você quer agradar ao Senhor, domine sua língua. Domine o que você fala, domine o seu pensamento. É muito necessário ter esse domínio, porque quando nós não conseguimos nos dominar, nós somos dominados. Quando nós não dominamos, nós somos dominados. E aí sempre vai haver alguém para dominar. Por isso que a Bíblia fala assim: olha, coloque Deus nos seus lábios, para que o Senhor te ajude a dominar o que você diz. Outro versículo aqui também, que é o que nós brincamos, né? O versículo 14. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. Na verdade, esse versículo aqui é um ditado, né? Um ditado hebreu. Por quê? Porque naquela época o cedo, irmão, daquele povo era cedo mesmo, tá? Não é, por exemplo, o meu cedo, é incrível que pareça, 10 da manhã pra mim tá cedo. Então assim, mas o cedo deles era muito cedo. Então às vezes a pessoa tava no seu período de descanso e via alguém, né? Via alguém e ali com aquele bom dia tirava o período de descanso. Uma coisa que tá aqui entre linhas nesse versículo é sobre você romper o descanso. Nessa vida corrida que nós temos, ministerial, igreja,
casa, família, responsabilidade, você falar de descanso hoje é como se fosse um pecado. Você quebrar o descanso, não, pastor, o seu descanso não é aqui. É lá na eternidade. Até a hora que você dá um staff. Até a hora que você dá algum problema psicológico, você dá alguma coisa. Então, eu vou deixar aqui como um conselho. Saiba descansar. Saiba entender que Deus ele não quer a sua performance. De, olha, segunda a segunda, entendeu? Eu tenho que mostrar para o Senhor que eu estou fazendo a obra, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo. O Senhor não tem interesse nisso. O relacionamento de Deus não é isso. E eu levei muito tempo para entender isso, sabe? Eu sou criada dentro da igreja. Eu tenho 37 anos, os 37 anos vividos dentro da casa de Deus. Eu levei muito tempo para perceber que relacionamento com Deus não é tempo, não é performance. Eu ministro a palavra desde os 6 anos de idade. Para eu perceber que não era isso que o Senhor queria no sentido de uma entrega obrigatória. Olha, eu tenho que estar todo dia, eu tenho que fazer isso todo dia porque as pessoas têm que ver e tudo. Irmão, isso é uma bobagem. O relacionamento com Deus não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer uma entrega de corpo, entendeu? Sendo que a sua alma está longe dele, sendo que o seu coração está longe dele. Você está fazendo aquilo ali porque você tem que fazer. Hoje eu conheço obreiros que eles estão fazendo a obra, irmão, no automático. Porque eles se acostumaram com aquela liturgia, eles acostumaram a fazer, eles acham que Deus tem necessidade de ser adorado. E virou um negócio. Né? E virou um negócio, um costume, e que eu não posso viver sem esse costume. Hoje eu ouvi um testemunho de uma irmã, que ela teve que ir por um processo de saúde, ela ficou 6 meses acamada, por um problema de saúde. E ela falou assim que ela percebeu o quão religiosa ela era. Ela começou a sentir falta de ir para a igreja no domingo. Ela sentiu falta da ceia, ela sentiu falta de ter a comunhão dos irmãos. Só que ela percebeu que a falta que ela sentia não era por causa da comunhão, era do costume que ela tinha. Não era falta de Deus. Não era falta de... Era o costume de que, como todo domingo ela estava na igreja, os domingos que ela deixou de ir, ela sentiu falta de ir à igreja ao domingo. Mas ela podia cultuar o Senhor aonde ela estivesse, no hospital, orar. Mas foi que ela falou assim, ela percebeu que não foi saudade, foi falta. Ela sentiu a falta do domingo, ela sentiu a falta da ceia. Sabe o que você está dizendo com isso? É que às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou sentindo falta de ir para a igreja. Você tem que sentir falta de cultuar. É bom, a gente rever os irmãos, a gente sente saudade dos irmãos, claro que sente. Mas isso não pode ser uma necessidade primária. Porque se me tirarem isso, se me tirar a pregação, se me tirar isso, quem vai ser? Se a partir de hoje eu não for ser mais pastora, não for ser mais pastor, acabou meu mundo, eu não sei o que eu vou fazer dentro da igreja, eu não sou mais útil, eu vou ser o quê? Então você vai continuar sendo servo do Senhor. Eu não sou serva porque sou pastora. Eu não sou serva porque sou pastora. Se hoje e amanhã eu não for ser pastora, eu vou continuar sendo serva. Continuar sendo, porque o pastorado, você que é missionário, você que é presbítero, você que é evangelista, isso é uma função eclesiástica que o Senhor está te dando, um direcionamento. Você não é isso. Ele pode dar e pode tirar. Você não é essa estrutura. Você é servo do Senhor. Então, se isso for te tirado por um tempo ou por alguma situação, você não vai deixar de ser servo do Senhor. Você não vai deixar de ser um adorador. Então, quando a gente se acostuma com essas coisas e sente falta disso, você tem que refletir, por que eu estou sentindo falta disso, como se Deus mudasse? Né? Parece que Deus ficou distante, Deus não é mais o mesmo. Na verdade, irmão, para sermos bem sinceros, a gente sente falta da verdade da nossa utilidade. É da nossa utilidade. Nossa, antigamente eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu pregava assim, eu fazia isso acontecer. Na verdade, a gente sente falta da nossa utilidade, porque Deus está lá, Deus é o mesmo. Se você tem um relacionamento com o Senhor, as coisas externas elas podem até mudar. Mas o seu relacionamento com Deus não pode estar pautado a isso. Quando começa a ser pautado a isso, aí liga um sinal vermelho. Liga um sinal vermelho. Eu pergunto muito isso para o Senhor. Senhor, se tudo for tirado, não pode ser tirado do Senhor. Você sabe por quê, irmão? Porque às vezes Deus se retira. E aí os compromissos continuam, as agendas continuam. E a gente não percebe quando Deus se retira. Como a Bárbara citou, Sansão. O espírito se retirou de Sansão. Sansão não percebeu. Por quê? Porque a força continuou. Ele ainda ganhou algumas guerras ainda. Só que ele não percebeu que o Espírito Santo tinha se retirado. Você sabe por quê? Porque o compromisso continuou. A agenda continuou. Né? A performance continuou. Então,
olhe se a performance está continuando e o Espírito Santo parou. Porque é melhor a performance parar e você continuar tendo o Espírito Santo do que o Espírito Santo parar e a performance continuar. Porque a performance continua. Você sabia que você pode continuar pregando, orando, louvando, fazendo a sua função na igreja sem o Espírito Santo de Deus? É performance. O que não pode é você não perceber isso. É ser tão automático de se tornar imperceptível. Então, peça para o Senhor nessa noite: Senhor, a que ponto está o meu relacionamento contigo? A que ponto, Senhor, será que a gente é aquele tipo de pessoa que quando está na enxurrada, você já viu a enxurrada tá vindo e tudo, a pessoa fala, não vou sair de casa por causa da minha geladeira. Entendeu? A pessoa morre agarrada na geladeira. Por quê? Porque a geladeira é mais importante do que a própria vida dela. Porque se ela sair com vida, ela trabalha e compra outra. Agora, defunto não compra geladeira. Morto não compra nada. Então, às vezes, a gente está preso a gente está preso por algo tão pequeno. Se segura em algo pequeno e tem algo muito maior que está sendo deixado. Nada vale, irmão, o seu relacionamento com Deus. Nada. Nem nada. Um relacionamento, um emprego, uma porta, uma situação. Nada vale mais do que a presença de Deus na sua vida. Inclusive a obra. Tem pessoas que estão na obra já no automático. Eles não estão fazendo mais por amor. Eles estão fazendo por causa do costume. Que se ele parar, ele não sabe mais fazer mais nada. Ele se acha que ele não é mais útil. E eu e você fomos chamados não para ser úteis. Nós somos chamados para ser glória do Senhor. E é muito importante essa reflexão, irmãos. Porque pouco se é falado. A palavra de Deus, ela fala que Deus, ele é o centro de todas as coisas, né? E nós fomos enxertados nele, né? O corpo de Cristo, quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, já viu aquela mudazinha? Que ela não nasceu ali na videira de Cristo, é a videira, né? Aquela mudazinha não nasceu ali, ela é cortada e enxertada ali para crescer na videira. E às vezes nós não enxergamos que nós somos corpo de Cristo na videira. Então, você não precisa dar o seu sangue. Já viu aquela cultura assim, não, eu preciso dar o meu sangue, entendeu? Preciso estar aqui de domingo a domingo, porque o que vai ser desse lugar sem mim? Não, o que vai ser desse lugar sem Cristo? Ele é a videira. É para isso que nós temos um corpo dentro da igreja, nós temos pessoas para te ajudar, nós temos pessoas para várias funções. É por isso que o pastor ele não é sozinho, ele tem obreiros, ele tem presbíteros, ele tem pessoas ao redor, para que quando ele precisar, os outros possam ministrar um culto, possa ministrar um louvor, possa dar um estudo. Você precisa treinar pessoas no corpo de Cristo para serem autossuficientes. O que acontece nisso que a pastora Nara está falando? Às vezes, você que estava enxertado na videira que é Cristo, passou um vento, meu amigo, você caiu, você está ali no chão, numa terra, você continua crescendo, você está criando raiz ali, mas você não está na videira. Mas o fato de você estar crescendo, o fato de você estar plantado em outro local, que não é Cristo, te engana. Então, qual que é o alerta vermelho, que é isso que a pastora Nara falou? A partir do momento que você começa a perceber que o Espírito Santo não está ali. Você não está mais na videira. Você não está orando porque Deus é bom. Você não é capaz de engrandecer o nome de Jesus ou de jejuar sem as pessoas saberem. Né? Existem líderes que se tornam viciados nas pessoas saberem que ele está jejuando. Que ele está pagando um preço. Eu acho isso absurdo, irmãos. Estou pagando preço, entendeu? Que preço que você está pagando, meu irmão? Porque a minha Bíblia fala que Jesus Cristo pagou o preço. Qual é o preço depois do preço dele que você vai pagar? Não tem. Se falasse que o preço que Jesus pagou não foi o suficiente. Não foi suficiente. Deus mandou você, entendeu? Para descer do céu reluzente, alecrim dourado com 4 asas e pagar um preço que Jesus já pagou. Então isso é um absurdo. É diferente de eu ver a Nayara como irmã corpo de Cristo, nós estamos na videira, eu ver que por acaso ela está passando por uma dificuldade, um problema, e eu falo, Nayara, eu vou segurar na sua mão, vou orar por você, você ora por mim, para que você não saia da videira, você não saia de Cristo. Porque eu estou vendo que você está passando por uma dificuldade. Eu não estou pagando o preço pela Nayara, o preço já foi pago. Mas eu estou segurando na mão dela para que ela não caia da videira. Essa é a intercessão. Não é você pagar algo que já foi pago. É você ter a consciência de que todos nós
somos dignos de misericórdia. Não é aquela pessoa que você seleciona, não é a pessoa que você quer. Todos nós que estamos na videira, que você vê que está passando por uma dificuldade, ela é digna de misericórdia. Cristo morreu por ela também, como morreu por você. Então, você não vai pagar o preço por ela, mas você pode orar, você pode apoiar, você pode interceder para que ela não caia. E aí no versículo... Cadê? No versículo 12, ele vai falar sobre isso. Lê a tua versão, que ela tá mais bonitinha. No versículo 12. 12. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Então, assim, se você é uma pessoa insensata, você espera que as circunstâncias aconteçam, você espera cair no buraco, você espera a dificuldade para que você faça alguma coisa. Então, por exemplo, você está num círculo de oração, vocês sabem que o problema está vindo, entendeu? Mas você, em vez de se esconder em Deus, vamos orar, irmãos, por isso, vamos orar por aquele culto, por aquele congresso, por aquele culto no lar, por aquela pessoa. Não, você espera vir um problema, ter um escândalo, para você decidir que você vai orar. Então, a palavra de Deus ela é muito simples, irmãos. Ela é muito didática, ela é muito fácil de entender. Nós colocamos dificuldade em Deus, porque Ele se fez pequeno para que nós pudéssemos conhecer Ele, através da palavra. Vamos continuar do versículo 16 ao 20. E ele vai falar assim, continuando ali da mulher ranzinza, né? Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Aí ele vai falar, detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as mãos. 17. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. 18. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos, e quem trabalha bem o seu patrão será recompensado. 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. 20. O Sheol e o Abadom são insaciáveis, assim como nunca se fartam os olhos da humanidade. O versículo 17 ele é lindo, né, irmão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia outro ferro. Ou seja, um ferro, quando se fazia a espada, né, ela era afiada com outro ferro. E aí fala, umas pessoas aprendem com as outras. Esse senso de humanidade e de humildade aqui ele é importante, por quê? Porque eu posso olhar para o outro e saber que eu posso aprender alguma coisa com a outra pessoa. Isso é tão importante, principalmente você que é obreiro. Você olhar para o outro e falar assim, o outro tem, eu posso aprender. Por causa de algo bom ou não, mas você tem algo a aprender. Qual é o nosso defeito, irmão? Da gente achar que só a gente ensina. É só eu que ensino, entendeu? Tem que ser do meu jeito. E eu nunca enxergar no outro e falar assim, o outro também pode me ensinar. Principalmente, irmão, se você tiver um cargo eclesiástico alto. Eu já vi pessoas falando assim, olha, para falar comigo tem que ser de pastor para cima. Às vezes o irmão ele é um diácono, mas ele tem uma sabedoria da parte de Deus, irmão, porque dentro da obra de Deus, quem prevalece, irmão, é quem o Espírito Santo de Deus escolher. Às vezes o Espírito Santo escolheu uma pessoa que os homens ainda não reconheceram. Mas se o Espírito Santo reconhecer, é ele que tem que fazer aquela função. Então, você tem algo para ensinar e você também tem algo para aprender. Todos nós temos isso da parte do Senhor. Você pode aprender, você pode olhar para o outro irmão e falar assim, olha, eu posso aprender alguma coisa com aquele irmão. O irmão pode aprender comigo. E isso é uma questão de... Por isso que a palavra do Senhor diz que a igreja, irmão, ela é coletivo. Ela é uma reunião. Paulo falava, olha, quando vocês estiverem reunidos, falem de salmos, exortem uns aos outros. Essa sensação de que a gente tem que botar somente uma pessoa com essa função é coisa ocidental de agora, irmão. No mundo ocidental que botou isso, ó, só pode corrigir ele, assim, né, tem que botar a pessoa num patamar, sendo que a igreja, quando ela nasce, ali a igreja primitiva nasce, era um exortando o outro, era um ajudando o outro, e isso, irmão, não tornava peso para a liderança. A partir do momento que você joga tudo na liderança, ó, se o pastor falou, faz. Se ele não falou, não faz. Entendeu? Se ele não falou, não faz. Se ele exortar, tá exortado. Se ele não exortar, não. Pode continuar fazendo. Sendo que a Bíblia fala que um ao outro. Uns aos outros consolam. Porque um ferro vai afiar outro. Então, por isso que eu falo. Primeiro, não se isole. Porque se você se isolar, ó, fuja de crentes que falam assim, só quem me conserta é Deus. Entendeu? Meu pastor é Jesus. É só Deus que me conserta. Ou seja, ele não escuta ser humano nenhum.
homem nenhum. Isso não é comportamento bíblico. O comportamento bíblico fala que eu tenho que aprender um com os outros. Para eu aprender, eu tenho que estar inserido. Eu tenho que estar ali, junto. Como é que eu vou aprender se eu não estou inserido? Então, esse negócio de que ó, eu só escuto Deus, né? Só Deus que me corrige, não tem homem da terra para me corrigir, não tem homem da terra para me exortar. Você está se colocando num patamar que Deus não colocou ninguém, irmão. Autossuficiente, entendeu? Inalcançável. Não existe isso. Quanto mais servo você for, mais humilde você vai ser para você reconhecer que você pode aprender. Você pode ser apóstolo, reverendo, o cargo que você tiver. Você pode aprender com um irmão, sim, uma pessoa que está ali que o Senhor levantou. Pessoas capazes de nos ensinar, independente. Você pode ensinar e você pode aprender. Na escola bíblica eu falo muito isso. Você só pode levantar para ensinar se você sentou para aprender. E todos nós, mano, podemos aprender. O Senhor sempre está para nos ensinar. Usar pessoas, situações e ocasiões para nos ensinar. Quando a gente acha que não precisa mais, aí nós voltamos lá para os versículos iniciais. A gente colocou uma capa de autossuficiente, ou seja, eu já sei, eu não preciso ler, eu não preciso estudar. Tem pessoas que falam assim, nossa, para que vocês estudam tanto a Bíblia? Ainda é pouco, irmãos. Ainda é pouco, porque ela é uma fonte inesgotável da parte de Deus. A gente tem tanta coisa para a gente se consertar ainda, e a gente aprende um com o outro. Você que está aí, pensa assim, mas eu não tenho capacidade de ensinar. Tem coisas que você pode ensinar que uma pessoa espiritual, muitas das vezes, por exemplo, tem pessoas que são tão espirituais, irmão, mas ele não sabe criar um filho. Ele não sabe dominar uma casa, não sabe fazer uma administração de uma casa. E você, com a sua experiência, você pode ensinar isso. Você pode chegar, olha, eu posso te ajudar nessa situação aqui. É por isso que eu falo, demonstre aonde você tem as fraquezas, para que a pessoa que pode te ajudar veja um caminho para te ajudar. É por isso que a autossuficiente, ela camufla isso. Não preciso falar nada com a Bárbara, porque a Bárbara sabe de tudo, ela consegue fazer tudo, ela dá conta de tudo, entendeu? Ela pode fazer tudo, então ela não precisa. E aí ele vai continuar olha como Deus, ele é, gente, perfeito, né? Ele vai continuar aqui no versículo 19 e 20, revelando muito a nossa essência, né? Quem nós somos. Ele vai falar assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem nós somos. Então, às vezes a gente tá muito bonito, tá com uma roupa muito bonita, tá maquiada, tá com o cabelo arrumado, maravilhoso. Aí o Espírito Santo passa e olha e fala, teu coração tá imundo. A intenção com qual você se arrumou não é boa. A forma com que você está se apresentando não é a forma que eu quero receber algo de ti, uma oração, alguma coisa. Então, irmãos, nós nos enganamos muito. E aí ele continua assim dizendo, o Sheol e o Abadão são insaciáveis. Né? Aqui ele está falando como se fosse Hades, né? O mundo dos mortos. Assim como nunca se fartam os olhos da humanidade. Então ele está falando, olha, o ser humano, vocês são tão ambiciosos, vocês nunca se cansam, assim como o mundo dos mortos ele não cansa, vocês também não se cansam na sua arrogância, na sua insensatez, na sua ambição, na maldade que tem no coração. Então, irmãos, eu acho esses versículos que descrevem a quem nós somos, né, e sem Cristo, porque essa é a realidade de quem nós somos sem Cristo. Aí vem o Espírito Santo, é ele que dá a possibilidade de você ser uma pessoa melhor, ele que dá a possibilidade de você ter misericórdia, ele que dá a possibilidade de mudar o seu coração e você ter intenções boas ao invés de intenções ruins. É ele que vai fazer com que você veja que a arrogância não é boa, que a soberba não é boa, e aí você consegue ter um olhar diferente. Tem até um versículo que fala, se os seus olhos forem bons, né, se os seus olhos forem maus, assim será todo o seu corpo. Então, nosso olhar para as coisas, a intenção do nosso coração, ela vai determinar quem é eu e quem é você. Então, assim, anote, você que está anotando, para amanhã um exercício que você pode fazer, faça esse exercício. Pare por 5 minutos, 10 minutos, para refletir. Qual tem sido a intenção do seu coração? Quem você é quando a porta se fecha, quando a câmera desliga, quando ninguém está te vendo? Quais são os pensamentos que passam na sua cabeça? Pensamentos bons, coisas boas, né? A presença de Deus que você sente falta, que você tem saudade, que você deseja, né? Ou você tem desejado coisas para si mesmo, status, olha quantas pessoas me viu, olha quantas pessoas elogiam minha roupa, meu cabelo. Eu acho engraçado e virou até uma coisa muito engraçada pra gente,
que a gente vê as pessoas que são impactadas pela palavra de Deus dando testemunho assim: Bárbara, eu fui curada nessa situação, meu casamento foi restaurado, Deus está fazendo isso na minha vida, o estudo da palavra está maravilhoso, uma bênção. Aí, em contrapartida, nós vemos pessoas que falam assim: nossa, seu cabelo está horrível, a sua roupa, entendeu, verde não combina com vocês, não é da paleta de cores de vocês. Irmãos, o foco aqui é a palavra. Mas esse comentário de você estar reparando no meu cabelo, se eu fiz a unha, se a gente arrumou uma roupa bonita, ele me diz mais sobre a intenção do seu coração do que sobre mim. Por quê? Porque eu tenho a plena consciência de que o foco não somos nós. E se Deus permitir, nós vamos mudar, vamos melhorar um pouquinho. Se Deus permitir, a gente tem que melhorar. Mas não a ponto de nós sermos o centro disso daqui. De vocês entrarem para ver o tanto que a beleza da pastora Nayara, a beleza da Bárbara, não. A ponto de vocês saírem e falar assim: eu percebi a roupa e tudo, não lembro o que foi que não foi lembro falar. a palavra. Então, assim, o foco é a palavra. É a intenção do seu coração e do meu coração diante de Deus que sempre vai determinar. Não adianta uma vida de escolhas para que os outros vejam, nós citamos muito isso aqui, uma vida hoje de redes sociais, se a realidade, quando a câmera desliga, a porta se fecha, é outra. Então você tem que estar preocupado, faça esse exercício. Eu estou preocupada com o que Deus pensa de mim, com a presença de Deus está em mim, eu tenho sede de Deus, ou eu tenho sede de aplausos, de status, de visibilidade. Essa é a diferença. E aí Deus ele vem nos conhecendo e ele continua falando assim, versículo 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que ele recebe. 22. Mesmo que você espanque o perverso, como grãos no pilão, a sua insensatez não se separa dele. 23. Conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos. 24. Porque as riquezas não são para sempre, e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. 25. Quando o feno for cortado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for apanhado. 26. As ovelhas te fornecerão lã para as tuas roupas, e poderás comprar mais terras com a venda dos teus cabritos. E para encerrar, 27. Tuas cabras fornecerão leite com fartura, para que alimentes a ti mesmo, e a tua família e os teus servos. O versículo 21 fala assim: assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Ali fala sobre através dos elogios. Né? E aí a gente volta ao início. Eu estava me lembrando aqui, na época quando meu avô estava vivo, meu avô foi uma referência muito grande de obreiro para mim. Meu avô, ele era uma pessoa que ele tinha uma leitura bem limitada, né? Eu acho que ele tinha até a 5ª série na época. E aí, quando eu chegava, eu tinha uns 15 anos, e aí ministrava a palavra, as pessoas aceitavam Jesus naquela época, né? Eu achava que era fruto meu. Eu tinha orado, estudado a Bíblia, e aí eu chegava para ele muito feliz, como até hoje eu fico quando alguém aceita Jesus, eu faço uma festa, mas eu acho que para mim a melhor parte do culto para mim é essa. E aí eu chegava para ele, mas naquela época eu chegava como se fosse um mérito meu, entendeu? Eu preguei, aí ele falava assim: ô minha filha, que coisa boa que o Espírito Santo fez. Você vê, né, ele usou a mula de Balaão, mas aquilo ali pra mim era um balde de água fria que ele jogava. E eu, na época, claro, eu não entendia por que ele falava isso. Tanto é que quando eu chegava, eu nem falava nada mais. Eu falava: não vou nem falar, que eu sei que ele vai falar da mula de Balaão. Vai falar: olha, se ele usou a mula, entendeu? Vai usar você, né, uma grande coisa. Hoje eu entendo o que é que ele estava fazendo comigo. Ele estava tratando o meu ego. Tinha 15 anos, irmão. Mas hoje eu entendo por que ele falava e como foi importante ele falar aquilo ali pra mim. Porque se ele deixasse: não, minha filha, foi mesmo, foi porque você orou, foi porque isso. Hoje eu seria muito soberba. Muito. Mas ele não deixava. E ele falava, claro, com o jeito que ele sempre falava, brincando: ah, minha filha, que bom que o Espírito Santo fez isso. Ele usou a mula de Balaão. Mas eu entendo que o que ele estava falando para o meu coração, ele falou: olha, você não se vanglorie, porque isso não é obra sua. Não é obra sua. Então, o elogio, irmão, ele nos prova. Quando o elogio vem, ele nos prova se recebemos aquilo como mérito ou como para a glória de Deus. Não, isso é para a glória de Deus. É Deus quem faz. É a glória do Senhor quem faz. Ou se eu tomo aquilo ali para mim. Né? Não, foi verdadeiramente, foi nosso, foi um esforço nosso, entendeu? Foi porque a gente estudou, foi porque a gente fez isso. Irmão, não é mérito nenhum. E a gente não faz isso com falsa humildade, não. É pleno reconhecimento. Se Deus não fizer, irmão,
não está feito. Se ele não fizer, não está bem feito. Por mais que a obra da nossa mão possa ser muito bem feito para os nossos olhos, mas só é perfeito quando é ele quem faz. E às vezes o modo que Deus faz, a gente pensa assim, a gente sempre tem algo, né? Eu sou especialista nisso. 3.000 saídas, entendeu? Ó, eu faria assim, eu faria desse jeito, eu faria desse jeito. E o Espírito Santo faz de um jeito que eu não faria, que eu nunca nem pensei em fazer. E é incrível, irmão, como o jeito dele sempre é o melhor. A Nayara sempre começa com a frase assim, não é desse jeito que faz, entendeu? É de outro jeito, ela bota defeito, entendeu? Essa é a minha especialidade, meu. Eu sou especialista em botar defeito. Aí vem Deus com algo assim, e é tão simples. Por isso que eu falo, não é possível, porque isso é simples demais, entendeu? E é o jeito que dá certo. Irmão, já quebrei como quebro diariamente a cara quando tento brigar com isso. Porque isso é um defeito que eu tenho, das várias opiniões. Mas eu reconheço, irmão, que o jeito de Deus é o melhor. O jeito de Deus é o melhor. Então, peça pro Senhor hoje, pro Senhor te tratar na sua fraqueza. É uma fraqueza. É uma fraqueza que nós temos que nos consertar. E a palavra, ela nos confronta nesse sentido. Olha, se você está vendo uma fraqueza, então peça para o Senhor te consertar. Porque se você está vendo a fraqueza e você nada faz, o que a Bíblia te chama de insensato. Você está vendo o mal e não está se desviando dele. Então peça para o Senhor te ajudar. Eu peço todos os Senhor, me ajuda. Não deixe eu estragar nada, porque eu sou especialista em estragar as coisas, entendeu? Se o Senhor deixar, não precisa de ninguém me ensinar como é que estraga, irmão. Porque olha, eu sou PhD em estragar as coisas, entendeu? Mas eu reconheço, por isso, irmão, que eu sou grata demais pelo Espírito Santo, porque mesmo eu sendo assim, ele ainda me ama. Porque eu bem perco a paciência comigo, irmão. Então, isso é o amor do Senhor. Como você tem fraqueza, todos nós temos fraqueza, mas apesar de nós, ele nos usa. Apesar de como você é, ele ama você. Apesar dos seus erros, ele te ama. É claro que, por ele te amar, ele não te deixa com esses erros, ele te conserta. A Bíblia fala que ele te confronta e ele faz você perceber a justiça dele. É um amor de pai, né, irmãos? Assim como você faz com seu filho, os nossos filhos, eles vão crescendo e eles não sabem conduta, ética, não sabem, às vezes, como lidar com outras pessoas, não sabem como lidar com não, com sim. E o pai e a mãe têm essa responsabilidade, né, de falar, olha, isso você não vai fazer, isso você não vai comer, você vai dormir na hora certa, você vai... Então nós vamos moldando o nosso filho, apesar dele ter vindo daquele jeito, de fábrica. Se você deixar ele ser do jeito que ele é, como ele nasceu, nós acabamos criando verdadeiros monstros. Por quê? Porque nós que colocamos limites que moldam o caráter de uma criança, né? Provérbios vai dizer muito isso. Corrige o teu filho, né? Ensina ele no caminho. Então Deus, ele tem esse papel conosco, de nos corrigir, para nos colocar no caminho certo, para moldar o nosso caráter, de andar conosco no caminho. Eu acho isso maravilhoso, que os ensinamentos que Deus, ele dá ao longo da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, Jesus, ele vem fazendo muitas das coisas, tudo que foi ele profetizado a respeito dele, mas ele também vem praticando aquilo que é pregado. Então ele fala, ame a Deus acima de todas as coisas, porque ele amou a Deus acima de todas as coisas, acima até mesmo da vida dele. Quando vem a ausência de Deus ali no final do sacrifício, ele continua sendo filho de Deus, ele não desrespeita o Pai. E ele ensina, ame a si mesmo, ame os outros como a si mesmo, porque ele amou, nos amou, mesmo apesar de sermos falhos, ele nos amou. Então eu acho isso maravilhoso, porque assim como Deus, como nós fazemos com os nossos filhos, Deus, ele faz isso conosco. Então que nós vamos finalizar esse estudo, eu quero orar pela sua vida, mas eu quero orar para que eu e você, irmãos, nós possamos ter essa humildade de ser corrigidos. Que eu e você possamos orar mais para sermos corrigidos. Orar mais pelos defeitos, não pelas qualidades, não pelo que eu quero ganhar, não pelo ouro e pela prata, pelo carro, pela casa nova, mas eu e você possam orar pelo que está no nosso coração, a intenção do nosso coração, se ali está a presença de Deus no nosso lar verdadeiramente, ou se eu estou só com a roupa de crente, ou se eu realmente tenho o Espírito Santo. É muito importante que nós deixamos de achar que somos, para sermos servos, escravos de Cristo, porque não temos mérito nenhum na obra dele, mas, acima de tudo, também filhos de Deus, porque pela graça e misericórdia, pelo sacrifício dele na cruz, foi nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, você pode não estar numa congregação
você pode não estar à frente no púlpito ou com uma carteirinha de alguma coisa, mas Deus, Ele te ama. Ele te ama e você pode ser chamado filho de Deus. Ele quer ter intimidade com você. Se você vai trabalhar na obra, se você não vai trabalhar na obra, é outra coisa. Até porque a palavra ela vai me dizer que tem pessoas que são escolhidas, tem pessoas que são chamadas. No corpo tem muitas partes. Umas vão ter destaque, outras são menos, mas são essenciais. Eu posso não ver o valor que o joelho me tem. Mas sem o joelho eu não consigo andar, ou eu ando mancando. Mas ele tem uma importância. Então, às vezes você não está ali na foto, no banner, mas você tem uma importância no corpo de Cristo. E Cristo, Ele quer ter uma intimidade contigo, Ele te chamou para conhecer Ele verdadeiramente. Irmãos, que honra maravilhosa é essa? Ser chamado para ser obreiro na casa do Senhor, para ser escravo de Cristo, é mais um privilégio, mas também é uma cobrança, é uma responsabilidade que você vai ter muito maior. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade, uma consciência de que além de ser filho de Cristo, você tem que trabalhar para Cristo. A obra não é sua, os frutos não é seu, a terra não é sua, você é escravo, você não é dono de nada e nunca será dono de nada, a obra é toda dele. Então, se você não está disposto a aceitar isso, que você é escravo e você é servo, nem venha trabalhar na obra do Senhor, porque a obra tem um dono. E ele é fiel, a palavra diz que ele é fiel e que ele é justo. E não é porque você trabalha na obra que você é digno dela. A palavra ela vai dizer que ele é justo. Você pode passar 20, 30, 50 anos enganando. Quando chegar, a palavra de Deus vai dizer que os falsos profetas naquele grande dia, eles vão se gabar. Que eles falaram em nome de Cristo, que eles pregaram, que eles até mesmo curaram, que eles fizeram isso e profetizaram, fizeram isso e aquilo. Mas eles não conhecem a Cristo. Então, você pode até se utilizar da obra dele, mas você não é dono da obra. Você não é dono das almas, você não tem nada. Você ou é escravo de Cristo e serve para ter uma intimidade com Cristo e continuar sendo filho, ou você pode até se passar por lobo, mas você nunca vai ter o privilégio de ser chamado amigo de Deus, filho de Deus, para que naquele grande dia você tenha a vida eterna. Então tudo isso é muito sério. Eu não estou aqui para amedrontar você, eu estou aqui para te explicar que não é uma hierarquia assim. Não vai vir ali o membro, o presbítero, o pastor e Cristo. Não tem a escadinha no reino de Deus, não. Existe Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e existe todos nós, ali embaixo. Todos nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo sacrifício, que não requer outro sacrifício para você complementar, não. Jesus não precisa do seu complemento. Se você quer pagar o preço por alguém, é melhor você ficar em casa, do que você ficar se enganando e enganando os outros. Então, que hoje você tenha essa consciência, né, que Deus possa nos dar essa consciência de que a obra é dele. Tudo é dele, nós não somos nada. Então feche os seus olhos, vamos orar por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, Pai, que maravilhoso esse estudo. Ah, Senhor, como é bom a tua correção, como é bom o teu cuidado, Senhor, porque isso nos faz, Senhor, cair na realidade de quem nós somos. Nos faz, meu Deus e meu Pai, ainda glorificar ainda mais o teu nome, o sacrifício que foi feito lá na cruz por nós, Pai. Como é grandioso, Pai, o teu trabalhar. Como é grandiosa a tua palavra nos mostrar, Pai, que nós não merecemos e nunca vamos merecer nada. Não somos donos de nada. Pai, olha o nosso coração, olha a intenção do nosso coração. Se há algo em nós, Pai, que te desagrada, nos ajuda, Pai, a consertar. Perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, a nossa arrogância, Pai, de querer elogios. A nossa soberba de querer méritos, Pai. Ah, se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, aonde estaríamos, Senhor? Por isso, Senhor, a nossa humanidade, ela não pode, Senhor, a nossa carne não pode tomar conta de nós, Pai, porque a nossa ambição não tem fim. A tua palavra diz, Pai, que se deixar, Pai, a nossa arrogância, o nosso orgulho nos domina. Pai, nos coloca humildes, nos coloca, meu Deus, meu Pai, com autocontrole, Pai, de nós mesmos. Nos ajuda, Espírito Santo, segura na nossa mão. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Traz, Senhor, para perto de nós amigos, familiares, pai, mãe, esposo, esposa, filhos, que possam nos confrontar, nos mostrar quem nós somos, que possam nos ajudar nas nossas falhas, que possam segurar na nossa mão, Senhor, para que nós possamos não cair nos buracos e ficar caídos, mas que nós possamos ser fortes, segurando na tua mão. Pai, eu nunca quero sair da tua videira, Senhor.
Eu nunca quero, Senhor, sair da tua presença e não perceber, Pai, que assim como na nossa vida, no nosso coração, há esse amor, esse temor, Pai. Que quem está do outro lado também possa receber uma porção, Senhor, desse sentimento, Pai. De nunca querer, Senhor, sair da tua presença e não perceber, Pai. Olha, Senhor, como Sansão fez, Pai. Como muitos hoje fazem, estão ministrando, estão em altares, estão em púlpitos, cantam louvores maravilhosamente bem, bonitos, Pai, aos olhos dos homens. Mas o coração está podre, Pai. A boca fede de tantas coisas ruins que fala, tantas maldições que proferem para os teus filhos. Pai, nos ajuda, Senhor. Não a sermos, meu Deus e meu Pai, um painel nas redes sociais para que os outros vejam a nossa perfeição. Mas para que, meu Deus e meu Pai, todos possam testemunhar, Pai, o quanto o Senhor é grandioso, o tanto que o Senhor é misericordioso, o tanto que o Senhor está em nós, Pai, está conosco. Está caminhando conosco no caminho, Pai. Porque essa é a tua promessa de não nos deixar só. Não nos deixa só, Pai. E se porventura essa pessoa chegou aqui hoje, Pai, ela até cresceu na igreja, Pai, mas ela nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela não te conhece, Pai. Assim como Jó naquele dia falou, eu te conhecia só de ouvir falar. Quantos, meu Deus e meu Pai, ouviram falar? Estão, meu Deus e meu Pai, em outras religiões, em outros locais, ouviram falar que existe um Deus único e verdadeiro, mas não te conhece, Pai. Senhor, se essa pessoa, Pai, hoje quer aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador, escreve o nome dela no livro da vida. Que você possa dizer assim, eu e o seu nome, eu, Bárbara, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Esteja comigo, perdoa os meus pecados, que o sangue de Jesus tenha poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e quebra toda maldição. E que hoje você que quebrou a aliança com Cristo, você sabe que você quebrou. As pessoas podem não perceber, mas você sabe. Que hoje o arrependimento possa chegar no seu coração. Fala, Senhor, me perdoa, até hoje eu não senti esse arrependimento, mas olha que maravilhoso, eu dou graças a Cristo, a festa no céu. Se você deixou de ser frio, se você deixou de ser morno, e o arrependimento chegou no seu coração, você consegue sentir o fogo do Espírito Santo novamente. Que você possa ser perdoado, se sentir perdoado, e que o sangue de Jesus te lave novamente, e que nunca mais a tua aliança seja quebrada com Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que você possa ser só o início da sua caminhada com Cristo aqui hoje. Eu não preciso ver, eu não preciso te conhecer, eu não preciso nem saber o seu nome. Mas Cristo te conhece, o Espírito Santo toca em você hoje. E que você tenha um sinal de Cristo, de que algo mudou na sua vida. Para que você possa continuar, que você possa caminhar em Cristo. E eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Já está acabando janeiro. E se você foi impactado por algum desses dias, né, do dia 1 até o dia 28, manda uma mensagem pra gente. Vamos glorificar o nome do Senhor. Fala, olha, Deus fez grandes coisas. Eu quero, se Deus permitir, no dia 1º de fevereiro, compartilhar, não preciso dizer o seu nome, mas compartilhar aqui os testemunhos do que Deus fez esse janeiro de bênçãos, esse janeiro de sabedoria. Amém? Até amanhã. Até amanhã. Às 22 horas nós temos um encontro marcado, se o Senhor nos permitir.